Fala, seus gremistas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Rafael, aqui do canal Rafael Tricolor, a voz do torcedor. E hoje a gente está aqui para fazer mais um vídeo aí para falar de Grêmio. Infelizmente o Grêmio mais uma vez nos decepcionou. O Grêmio fez uma partida abaixo do que a gente poderia esperar. E acabou sendo penalizado no final da partida, perdendo o jogo por 1-0 para a equipe do Ituano, perdão, melhor dizendo, para a equipe do Ituano por 1-0. E o Grêmio, mais uma vez, decepciona seu torcedor. Infelizmente, adia mais um pouquinho esse acesso do Grêmio, que muito provavelmente ainda irá acontecer. Matematicamente, o Grêmio tem poucas possibilidades de não subir. Eu também acredito que o Grêmio irá subir, mas a gente precisa falar mais uma vez, né? A gente vem aqui alertar mais uma vez, não só falar de futebol, mas também falar de instituição. E esse vídeo é também é para falar, né, do fundo do meu coração, o real sentimento, né, um desabafo de um torcedor apaixonado pelo Grêmio e não só um comunicador esportivo. Então, hoje eu vim falar realmente com o meu coração e espero que vocês gostem desse vídeo. Já peço que vocês deixem seu like aqui embaixo, compartilhe também o vídeo se esse vídeo for bom, se esse vídeo tocar vocês. Eu também quero saber o que vocês pensam daqui, né? Porque afinal não existe uma verdade absoluta, não existe um dono da razão, mas o que existe é centenas, milhões, milhares de torcedores gremistas que estão sofrendo nesse momento tão difícil do Grêmio. E mais uma vez, a gente tem que falar de um jogo ruim, tem que falar de coisas ruins que estão acontecendo e vivem acontecendo no Grêmio, mas a gente precisa falar, porque senão o torcedor do Grêmio também vai continuar batendo a cabeça e não vai entender por que essas coisas vêm acontecendo com a gente. Então é muito importante que tu fique comigo até o final desse vídeo, e aí para a gente conseguir seguir essa resenha aí, peço com muito carinho e muito coração aí também a opinião de vocês. Também deixando aqui no primeiro comentário fixado o link da MrJack.bet, que é patrocinadora oficial do Grêmio e também patrocinadora oficial do canal Rafael Tricolor. Então ajuda muito, tem 10% no primeiro, na tua primeira aposta, usando o link ali Rafael Tricolor. Tu ajuda aí do canal e ainda consegue ganhar uns pilinha numa aposta. Beleza, pessoal? Grêmio 0, Ituano 1, um castigo no final do jogo, da partida. O Grêmio tentou jogar, tentou experimentar maneira diferente de jogar, nada deu certo. O Grêmio continua jogando futebol muito abaixo do esperado. Mais uma vez, uma enxurrada de desculpas, porque o Grêmio não consegue fazer um bom jogo, desenvolver pelo menos um futebol que dê, né, para o seu torcedor apenas uma esperança que o ano que vem possa ser melhor. Fiquei muito decepcionado também com a parte do torcedor e não me vaiar o Roger precisa realmente ser vaiado, o trabalho do Roger é péssimo, é patético, eu vivo falando aqui, eu sou um dos maiores críticos ao trabalho do Roger, sei separar muito bem, o Roger é um grande ídolo que eu tenho, um dos melhores laterais esquerdos da história do Grêmio, ajudou o Grêmio muito em 2015 até 2016, onde ele acabou saindo porque ele não conseguia tirar mais nada do time, mas de fato esse Roger versão 2022 quase nada nos agrega, o Grêmio sempre fazendo partidas abaixo do esperado, o torcedor tem totais motivo para vaiar o Roger Machado, seu trabalho patético, mas o pedido de Renato Gaúcho, outra coisa também que me incomodou muito, que vem me incomodando, que eu venho falando para vocês diversas vezes, porque a gente precisa estudar futebol. Não que eu entenda mais de futebol do que as outras pessoas, mas eu entendo que o Renato é um dos maiores treinadores também da história do Grêmio, foi pentacampeão da Copa do Brasil, foi tricampeão da América. Realmente o Grêmio jogou por 3 anos seguidos o melhor futebol do Brasil, talvez assim no Brasil. Eu não me lembro de um futebol tão de tamanho tão impacto, de um jogo tão envolvente como era o futebol do Renato Gaúcho com a equipe do Grêmio. Mas de fato o Renato nos ajudou a nos rebaixar, porque o Grêmio vem sendo rebaixado pelo menos há 3, 4 anos.
O Grêmio já não vinha apresentando nenhum bom futebol, muito por maior culpa de todas, Romildo Bolzan, sucateou o futebol, vendeu todos os expoentes técnicos da equipe do Grêmio e por isso acabou sucateando o futebol. E mesmo assim o Renato conseguiu tirar coelhos da cartola e ainda conseguiu fazer o Grêmio ser competitivo. Esse fato do Grêmio continuar sendo competitivo também passou um pouquinho de uma impressão que o time do Grêmio era melhor do que era. E realmente não era. O Renato, nos últimos anos, fez milagres também com o elenco que tinha, só que também foi culpa dele implementar esse sistema de vagabundagem, de recompensas. Qualquer coisinha que os jogadores do Grêmio faziam, o bicho era aumentado. Se o Grêmio ganhasse um Grenal, o bicho era dobrado. Se o Grêmio passasse por uma final de competição importante, os jogadores do Grêmio ganhavam mais bichos. E isso foi criando um ciclo vicioso que hoje se vê e até coisas que assim seriam muito vergonhosos para qualquer equipe falar no sentido que lá em 2021 eu consegui de algumas fontes seguras que o Grêmio tinha oferecido um baita de um bicho para os jogadores, praticamente a metade da premiação da Copa do Brasil, se o Grêmio tivesse ganho o jogo da equipe do Palmeiras. Eu entendo que se deva pagar um prêmio muito bom para os jogadores, ser campeão é muito legal. O Grêmio seria hexa da Copa do Brasil, empataria com o Cruzeiro. Mas olha o patamar que chegou o Grêmio. Os jogadores que vêm jogar aqui só vêm se o Grêmio pagar o salário de 1 milhão, 700 mil, 800 mil reais. O Grêmio, para conseguir trazer jogadores, o Grêmio não consegue trazer os jogadores por de repente fazer um ótimo projeto, né? O Grêmio não consegue fazer projeto de futebol. E é por isso que a gente vive sucateado. O Grêmio realmente sucateou o futebol dessa forma, dessa maneira. E o Renato Gaúcho, com futebol, ele não tem nada a ver, até muito pelo contrário. Que o futebol ele faz bem para o jogador que joga. E todo mundo sabe que na realidade o futebol não é problema, né? Nunca foi problema e nunca vai ser, porque o jogador que joga futebol, ele historicamente ele é muito bem preparado fisicamente, porque a preparação física feita na caixa de areia te dá um dos melhores desenvolvimentos de futebol que isso possa ter. Eu sempre joguei futebol, jogo futebol amador até hoje, e eu sei que futebol de areia não faz mal para nenhum jogador, não é esse tipo de coisa que eu me refiro. Eu me refiro realmente à vagabundagem que o Renato Gaúcho implementou, um sistema de treinar pouco e muita recompensa em os jogadores. Se dentro de campo os jogadores fizessem o combinado, eles receberiam um X. E isso foi viciando o elenco foi trocando, e mesmo jogadores que eram insuficientes, jogadores que não tinham qualidade técnica, continuaram exigindo, e principalmente os líderes do grupo. Então não é de hoje que o Grêmio está na Série B. O Grêmio foi rebaixado ao longo de vários processos. O Renato Gaúcho foi um vitorioso, um cara extremamente consagrado, o meu maior ídolo que eu tenho como jogador, representa muito o Grêmio. Gostaria e quero muito que o Renato volte uma outra vez para o Grêmio, não nesse momento, no momento que já se tem uma oxigenação. Nesse momento ele faria muito mal. E também jogadores aí que supostamente o Grêmio estaria pretendendo. O exemplo do Vargas. O Vargas veio para o Grêmio, não jogou nada no Grêmio, era um cara de muito talento, é um bom jogador, mas não agregou o Grêmio quando ele era mais jovem, agora com 30 anos, mais um jogador encostado que não consegue jogar no elenco do Atlético Mineiro, que é muito bom, que é um time que praticamente está pronto. Ele comprometeu a equipe do Atlético Mineiro por várias vezes e é por isso que ele foi dispensado do Galo. Então trazer um jogador desse naipe é realmente de novo o Grêmio retroceder. E o Grêmio, e a gente como torcedor, a gente gosta muito de gringo, achando que uma das coisas que o Renato sempre acertou foi que, cara, não é todo jogador estrangeiro que é bom. A gente tem que parar com isso. A gente tem muito jogador bom na Série B, na Série C, jogadores com muito talentos que não tiveram oportunidade em clubes maiores. Tem muitos jogadores que não tem sorte. Essa é a grande verdade, não tem sorte. E aí basta uma oportunidade de demonstrar um bom futebol e uma equipe gigante para explodir, ser campeão
e aí marcar o seu nome na história de um clube tão gigante como é o Grêmio. Então realmente eu preciso dar esse desabafo, porque eu preciso falar para o torcedor, porque eu estou enxergando o torcedor do Grêmio está um pouco cego, um pouco alienado no início do ano. Parecia que o Grêmio tinha caído, mas era só um acidente realmente, como dizia Romildo Bolzan, que não sabe por que caiu, não sabe por que vem perdendo, e principalmente é nítido, ele demonstra que não sabe por que ganhou, realmente era porque a estrutura praticamente já estava todo pronto, o Grêmio tinha um time muito qualificado, faltava um cara vitorioso, que foi o caso do Renato, e nos trouxe os títulos, consequentemente trouxe muito dinheiro nesses últimos anos, e o Grêmio não soube aproveitar, não soube aproveitar realmente o cavalo encilhado. Hoje poderíamos estar aí, poderíamos ser uma das grandes, os grandes expoentes aí do futebol brasileiro, mas infelizmente não. Hoje a gente é a piada do Nacional, cair com uma equipe com uma folha de 14 milhões é inacreditável, e pior ainda é fazer uma Série B pífia, patética, como o Grêmio vem fazendo, e mantendo uma folha de 12 milhões, tendo que pegar empréstimos em bancos para terminar o ano, para conseguir pagar todos os seus proventos. E ainda o pior de tudo é que sai em maneira oficial para o torcedor ver que os jogadores do Grêmio exigiram o bicho para o Grêmio sair, não sei o valor oficial, mas tudo que se tem que o próprio Denis Abrão confirmou, que o Jeromel assinou, né? Ele como capitão, ele assinou o documento. Também assinaram o Denis Abrão, que é o diretor de futebol, é o vice-presidente, representa a comissão técnica inteira de futebol, ele é o mandatário, e Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Então é uma sucessão de erros que vem acontecendo, e aí que culminam num mau trabalho, num trabalho patético do Roger, num trabalho suficiente apenas para subir, e a gente sempre revoltado com partidas do Grêmio, a gente quase nunca consegue relaxar quando a equipe do Grêmio joga, porque sempre é um festival de erros individuais, principalmente erros coletivos, erros de posicionamentos, erros do beabá do futebol, de qualquer pessoa que entende da área, não consegue entender porque tem um mau desempenho tão grande. Eu acho que no futebol 70% é a da comissão técnica, né, que desenvolve uma estrutura de jogo, e os outros 30% realmente é o elenco, o time do Grêmio. O time do Grêmio para a Série B é mais do que suficiente para subir, não digo com os pés nas costas, porque o time do Grêmio realmente é bem limitado, a equipe é ruim, o time do Grêmio é ruim, mas tem muitos jogadores diferentes, muitos jogadores diferenciados, e eu acredito que até por isso, mesmo o Grêmio com um padrão de jogo muito abaixo, com futebol muito medíocre, o Grêmio mesmo assim ainda tem uma boa pontuação e consecutivamente irá subir para a Série A, mas o ano que vem a gente continuará sofrendo porque o futebol do Grêmio é lamentável, lamentável. É isso que eu tenho para dizer, né? Infelizmente, vocês torcedores, eu torcedor, nós torcedores, temos que acordar, porque a gente tem que parar de chamar Renato, chamar Roger, para sempre com esse pensamento mágico aí que tanto jogadores gringos como os mesmos pensamentos podem trazer vitórias ao Grêmio. Viver de saudosismo, achar que a imortalidade vai nos ajudar em qualquer momento, porque o Grêmio é grande, porque o Grêmio é imortal. Claro que é importante, claro que essas marcas são importantes no Grêmio. O Grêmio realmente é um clube imortal, porque mesmo com toda a dificuldade, quando o Grêmio é eliminado, quando o Grêmio morre por diversas vezes, ressurgimos como Fênix, mas o Grêmio também é um clube que precisa, pela sua grandeza, pela sua importância, por ter milhares de torcedores, né, milhões de torcedores, por ter muitos discípulos do nosso imortal tricolor, a gente precisa começar a cobrar o Grêmio de forma profissional. Todas as torcidas, principalmente a torcida geral do Grêmio, precisa adotar esse sistema de cobrança, durante os 90 minutos de apoiar, de cantoria, o tempo inteiro, mas durante o final das partidas precisa demonstrar força. Quem está lá dentro do Grêmio,
Os jogadores que vestirem a camiseta, o manto sagrado do Grêmio, precisam saber que quem manda é o torcedor. E para isso o torcedor precisa entender de futebol e precisa entender tudo que vem acontecendo. O Grêmio não caiu o ano passado somente, e o Grêmio não faz fiasco somente esse ano. Faz muitos anos. Não é normal uma equipe tricampeão da América ser 3 vezes rebaixado em menos de 30 anos. O Grêmio tem mais descensos, né? O Grêmio tem mais competições na Série B do que título brasileiro. Isso não é certo, isso não é correto, e pelo menos lutar pelo título brasileiro, pelo menos dar esperança. O Grêmio pouquíssimas vezes, em pontos corridos, o Grêmio realmente teve essa oportunidade de ganhar. Acho que o que mais passou perto realmente foi em 2008, quando a gente nem tinha uma equipe qualificada o suficiente, mas o trabalho era muito bom do Celso Roth. Que errou era Turrão, mas a gente não pode esquecer que o time do Grêmio era muito limitado, mas que um belo trabalho nos fez sonhar com o título brasileiro, onde Roger Machado, com um elenco muito melhor, e o próprio Renato Gaúcho, que conquistou a América, conquistou a Copa do Brasil, pelo menos botou 2 campeonatos brasileiros fora por abdicar apenas e achando que a equipe tem que jogar só Copas porque os jogadores precisam descansar. Então, pessoal, mais uma vez eu peço para vocês, nós precisamos debater sobre isso. Não é apenas os políticos, quem assumiu o Grêmio tem esse papel de transformar o Grêmio grande. O torcedor do Grêmio precisa parar com esse saudosismo, precisa parar de eu prefiro tomar 5-0 do Flamengo do que jogar a Série B. Não, eu não prefiro nem tomar 5-0 e não prefiro ir para a Série B, porque o Grêmio é gigante. Eu prefiro ir na Argentina e ganhar do Lanús na Argentina com um gol de cavadinha do Luan, porque o Grêmio, o imortal tricolor do Renato Gaúcho e o Santos do Pelé foram as únicas equipes que ganharam Libertadores dentro da Argentina. É esse Grêmio copeiro, é esse Grêmio campeão que eu quero ver, é esse Grêmio que eu quero passar para todos os jovens, é esse Grêmio batalhador, lutador e profissional, né, que a gente quer entregar para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Não essa questão de escolher qual vexame é melhor para mim. Não, vexame nunca é bom. Claro que pode acontecer uma goleada, claro que pode ser um acontecimento fora da curva, mas tomar 4-1 de uma equipe sub-17 do Santos e tomar 5-0 do Flamengo não é normal. Assim como uma equipe tricampeão da América ser 3 vezes rebaixada do Brasileirão, também não é normal. Peço desculpa para vocês porque esse vídeo realmente ficou muito longo, mas eu precisava desabafar. E eu quero que vocês desabafem também nos comentários aqui embaixo. Se tu é novo no canal, te inscreve. Vai ser muito importante para mim, para nós todos aqui do canal Rafael Tricolor, para a gente seguir crescendo e seguir falando de Grêmio aqui. Eu sou o Rafael Tricolor, vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Fui. Nós odeia o time do Inter e a Popular também. Nós odeia o time do Inter e a Popular também. Sou geral do Grêmio.